Tudo começa quando Regina se arruma na frente do espelho e diz que chegou o dia de encontrar com Peppa. E nisso Josefina também está se arrumando, e diz que ela nem imagina o que lhe espera, e garante que ela jamais será feliz. E Regina diz que Roberto nem imagina quanto sofrimento causou a ela e sua filha por ter se metido com essa mulher. Enquanto isso, Honório fala para Constanza que o melhor das brigas é a reconciliação, e então muda de assunto e pergunta o que ela vai fazer no dia, e Constanza conta que vai ao centro, mas antes precisa ir à mansão para pegar uns documentos escritos por Josefina para Jerônimo investigar. Honório fala que se fosse antes, diria que Jerônimo está louco. Mas agora sabe que Josefina é capaz de qualquer coisa, e então pergunta se ela contou para Jerônimo das suspeitas dele, e Constanza diz que não, porque eles são amigos, e com certeza iria correndo contar para Regina, e prefere que ela saiba quando tudo estiver esclarecido. Por outro lado, Renata está andando com o celular na mão, quando de repente esbarra com Jerônimo e os dois caem, assim como foi da primeira vez que se viram. E então Jerônimo se olha para ver se está tudo bem, e pergunta-se. Ela pretende roubar um beijo dele, mas Renata diz que não, e ele diz que ela não pode mesmo, até porque é uma mulher comprometida. E Renata fala que pelo visto ele também não vai demorar muito para se comprometer. Na Cruz de Amor, Ezequiel atende um telefone, e o funcionário de Augusto pede para falar com o patrão, mas Ezequiel conta que ele está na capital, e o homem pede para ele entrar em contato com urgência, porque tem uma coisa em perigo, e ele sabe do que se trata, e deixa Ezequiel pensativo. Na Bonita, os amigos estão reunidos, e Matilde fala para Carina que agora que ela e Lázaro vão se casar, talvez ela queira a casa, e diz que ela e Carlos podem procurar por outra, mas Carina diz que não, porque aquela casa traz muitas lembranças ruins para ela. Lázaro fala que também não aceitaria morar lá, e conta que vai comprar um terreno e construir a casa com suas próprias mãos. E então Manuela fala que ele está certo. E Carina diz que está muito ansiosa para se casar, assim que o casamento de Matilde acontecer. Matilde tem uma ideia e diz que eles poderiam se casar juntos. E então Carina fala que adoraria, e Lázaro diz que se Carlos for a favor ele também vai ser. E então Carlos diz que sim, e eles todos comemoram. E nesse meio tempo Regina para em um estacionamento e fala para os seguranças que vai fazer umas compras e não vai demorar, e enquanto eles estacionam o carro, ela sai correndo e pega um táxi para despistar eles. Renata pergunta para Jerônimo se ele teve algo a ver com o empréstimo que o banco liberou, e ele tenta disfarçar dizendo que isso não faz diferença, mas Renata diz que faz sim, e que tem quase certeza que ele tem algo a ver com isso. Jerônimo acaba confessando que sim, que foi ele quem pediu a Luciana para liberar o empréstimo, e Renata fica nervosa perguntando o porquê, e ele fala que a família dela estava passando por um momento difícil e precisava, afinal nem ela e nem Gonçalo tinham culpa de nada, e então Renata pergunta se ele fez isso por seu pai ou por ela. E nisso Regina chega na mesma praça em que sua filha foi roubada, e então começa a se lembrar daquele dia terrível em que Fina levou a menina. E então se senta para esperar por ela. Josefina chega pelas costas dela e diz que enfim o encontro entre elas aconteceu. E Regina nervosa se levanta para olhar para ela, e Josefina fala que depois de quase 24 anos elas se encontraram. E Regina já começa perguntando por sua filha.
Josefina manda ela ficar calma e se sentar, e diz que ali é ela quem dá as ordens. E Regina diz que não entende o que ela quer, porque já disse que vai dar o dinheiro, mas Fina quer saber se ela acionou a polícia, e garante que se fez isso, jamais verá sua filha de novo, porque vai matá-la. Jerônimo fala para Renata que liberou o empréstimo por causa de Matias, e diz que eles tinham uma amizade muito boa e queria ajudar. E então Renata pergunta o porquê ele não disse nada, mas Jerônimo fala que não queria expor, e nisso Luciana chega e cumprimenta os dois, e chama Jerônimo. E então ele diz que já vai e os dois se olham e depois ele segue seu caminho. De volta ao encontro, Regina fala para Josefina que quer provas de que ela está com sua filha, e então ela tira o colar com a inicial do nome dela e dá para Regina, que se lembra de quando sua filha fez 1 ano e Roberto deu de presente as duas. Regina chora muito, e então Josefina fala que ela continua sendo a mesma lesma de sempre. E que pelo visto não aprendeu com a vida, mas Regina fala que ela não tem nenhum direito de julgá-la, e diz que aquilo não é sinal de que sua filha está viva. E então Josefina diz que até que ela não é burra. Josefina fala que é verdade, e por isso mandou todos aqueles anônimos para ela. Mas Regina fala que aquelas fotos eram de quando sua filha era um bebê, e quer saber como ela está agora depois de adulta. Josefina fala que ela nem imagina o quanto sua filha é bonita, e que ela tem os olhos de Roberto, mas também se parece um pouco com ela. E então Regina fica desesperada e diz que quer vê-la, mas Josefina manda ela se acalmar, porque se não cumprir com as regras, vai acabar com a vida dela, e Regina nunca mais terá o prazer de ver sua menina. Na empresa, Honório conta para Gonçalo que Branca ligou para ele, mas o cunhado fala que ele não comentou nada no jantar, e Honório fala que não queria alterar Constanza, e não quer que a família se sinta ameaçada. Então Gonçalo diz que ele tem razão. E no banco Renata está em reunião, e então vê quando Jerônimo está indo embora, e ele olha para ela e dá um ar de riso, e depois vai embora. Na Cruz de Amor, Ezequiel fala ao telefone com Augusto, e conta que o funcionário dele disse que algo está dando errado, e que ele sabe do que se trata. E então Augusto furioso manda Ezequiel ir até lá e dizer que ele vai pagar com a própria vida se algo der errado, e pede para Ezequiel retornar depois, e deixa ele muito pensativo. Regina fala para Josefina que quer um exame de DNA, e então ela aceita, e Regina diz que então ela realmente está com sua filha, e Josefina fala que não criou a filha dela de graça, e que sabia que esse momento chegaria, então diz que vai embora. Regina pergunta aonde ela vai, e Josefina diz que para sua casa. E então Regina pergunta o porquê ela trata dessa forma. Se foi Roberto quem enganou as duas, mas Josefina fala que ele escolheu ela e sua filha, e Regina diz que não tem culpa. E então a bruxa fala que ela é culpada por ele ter a amado, e então vai embora e deixa Regina olhando para o colar e chorando muito. Na empresa, Gonçalo fala para Honório que já falou com o delegado, e que ele vai entrar em contato com a ala psiquiátrica para ver por que Branca está conseguindo entrar em contato com ele, e então Honório diz que não entende como ela consegue. Mas Gonçalo fala para o cunhado ficar tranquilo, porque mesmo que ela ligue todos os dias, não vai poder fazer mal a ele, e então Honório agradece e vai trabalhar. Em outra sala, Matias e Adriana trabalham juntos, e nisso alguém bate na porta e Adriana manda entrar, e é César.
que vê os dois juntos e diz que não queria atrapalhar, e então Matias diz que eles já terminaram, e então sai da sala. Adriana pergunta o que César quer, e ele diz que não pode viver dessa forma, e Matias escuta ele dizer que precisa de uma resposta de Adriana sobre seus sentimentos. Constanza chega na mansão e pergunta para Eulália se Josefina está, e ela diz que não, mas que Roberta sim, e pergunta se quer que chame, mas Constanza diz que não, e que só foi até lá para pegar algo que seu irmão pediu. Ela vai até o escritório e procura por algum papel escrito por Josefina. César pergunta para Adriana se ela está com medo de escolher ele por causa do pai dela, mas Adriana diz que não, e então Matias fica escutando ele perguntar se não tivesse andado com Constanza, se ela daria uma oportunidade para ele, e Adriana diz que provavelmente sim, e então Matias sai com raiva. Ela fala que ama Matias desde que ele chegou no México, mas que não pode deixar de admitir que César é uma grande tentação. Na mansão, Constanza pega os papéis escritos por Josefina, e também uma foto dela, e quando ela acaba de ajeitar tudo, Roberta chega e pergunta o que ela está fazendo ali, e o que é aquilo que ela está levando. Na igreja, Regina reza e agradece a Deus por saber que sua filha está viva, e diz que sempre sentiu isso. E então pede para sua mãe ajudar lá do céu, porque agora ela sabe que sua neta está viva, e pede para ela ajudar para que Peppa cumpra com sua promessa. Roberta fala para a tia que ela não vai enganar, e Constanza fala que não é como ela, que tem a mentira nos lábios, e então Roberta fala para ela parar de sermão, e dizer logo o que tem ali, e então Constanza fala que são documentos que o pai dela pediu, e se ela não quer acreditar então não pode fazer nada, e então vai embora e deixa Roberta sozinha. Augusto vai até a sala de Renata e nervoso quer saber aonde ela estava. E Renata diz que não está entendendo porque ele está falando daquela forma, e Augusto disfarça e diz que estava preocupado com ela. Renata fala que foi ao banco e não poderia falar, e então ele pergunta se ela já falou com Gonçalo para ele ir pedir a mão dela, mas Renata diz que não, mas que vai fazer isso, e então ele diz que vai buscar ela depois, e pergunta se Renata gostaria de ir ver umas casas, mas ela fala que ele não vai se acostumar a viver na cidade, porém Augusto diz que vai ficar, bem aonde ela estiver. Ele se despede e sai da sala, e então ela olha para o celular, e então fica pensando em tudo que ele disse. Constanza fala para Jerônimo que em um momento pensou que Roberta não deixaria ela pegar os papéis, e então ele agradece a ela por isso. E Constanza diz que faz isso também por sua família. Ela mostra os papéis e diz que espera que sirva, e Jerônimo diz que acha que sim, e agradece muito. Constanza fala que fica muito triste porque ele e Renata não estão juntos, e Jerônimo diz que também sente, mas que precisa entender que talvez o destino quis assim, mas Constanza fala para ele não desistir dela. Na empresa, Renata conta para Honório e Matias que foi Jerônimo quem pediu para o banco autorizar o empréstimo. E diz que fez isso pela amizade que tinha com Matias. Honório fala que ele é um cavalheiro, e Renata diz que com certeza, porque por mais que eles tenham passado por tanta coisa, ainda assim ele fez esse ato de generosidade. Então Matias, incomodado, pergunta se por acaso ele disse se o dinheiro era do banco ou dele, e deixa Renata pensativa. E nesse meio tempo, Karina e Matilde contam para o padre que querem se casar no mesmo dia, e ele fica surpreso, mas diz que eles precisariam correr com os documentos.
Mas Matilde diz que todo mundo sabe que seu irmão nunca se casou e que Karina é viúva. E Karina diz que precisa da resposta porque já está bem em cima da hora para fazer seu vestido. E então o padre diz se eles querem um casamento duplo então vão ter, e libera Karina para fazer seu vestido. Matias fala para Renata e Honório que eles sabem bem que quando um banco toma uma decisão, dificilmente voltam atrás, e que provavelmente o dinheiro que emprestaram era de Jerônimo, e Honório fala que isso seria ótimo, mas Matias diz que com certeza ele tem outras intenções por trás disso. Ele fala que acha que Jerônimo fez isso por Renata, ou então para provar que é mais poderoso que a família deles, e que agora eles estão na mão dele, mas Honório não acredita nisso, porém Matias já está esgotado e sai da sala. Renata fica paralisada, e então pergunta para o tio se ele concorda com o que Matias disse, mas Honório diz que discorda totalmente. No corredor, Matias atende um telefonema e pergunta como essa pessoa teve coragem de ligar para ele, mas depois diz que tudo bem, e que vai até o encontro da pessoa. Por outro lado, Ezequiel vai até o funcionário de Augusto, e ele nervoso pergunta o que ele está fazendo lá, e Ezequiel fala que o patrão o mandou. E quer saber o que está acontecendo. O homem conta que o sarmento que seu patrão mandou ele cuidar foi afetado pela praga, e Ezequiel pergunta de onde é, mas o homem não sabe dizer, e então Ezequiel se lembra de Augusto dizendo que o único sarmento que vale e a pena resguardar é o da Bonita, e então o homem pede pelo amor de Deus para ele ajudar com a mistura. Renata fala para Adriana que Matias talvez tenha razão, e que Jerônimo teve outras intenções em emprestar o dinheiro e que talvez ele queira mostrar superioridade, mas Adriana não concorda e acha que ele fez isso porque a ama, e fala para Renata acabar logo com essa dúvida e ligar para perguntar. Renata pega o telefone e liga. E fala para Jerônimo que quer saber de onde veio o dinheiro do empréstimo, e ele pergunta o porquê ela quer saber, e Renata começa a dizer que acha que ele pode ter feito isso com outras intenções, e então começa a falar um monte de coisas e Jerônimo coloca o telefone na mesa. Ela manda ele responder, mas depois percebe que Jerônimo não está mais na linha, e então fala para Adriana que ele desligou na cara dela. Em um restaurante, Matias vai encontrar com Ramiro, e diz que se ele acha que vai tentar convencer para ele apelar com seu pai por ele está muito enganado. Mas Ramiro diz que não é isso, e dá um envelope para ele dizendo que quando Josefina pediu para ele mudar o contrato, ele decidiu colocar uma cláusula a mais, porque sabia que talvez eles poderiam precisar. Matias não entende, e então Ramiro fala que eles precisavam estar seguros, e então Matias pergunta se está livre de Roberta, e ele diz que sim, e Matias se sente aliviado. Na mansão, Josefina chega e Roberta conta que sua tia Constanza foi até lá e levou algum papel do escritório. E então Josefina chama ela para ir até lá. Josefina chega olhando as coisas e então vê que ela pegou uma foto, e Roberta não entende para que ela iria precisar de uma foto dela, e Josefina diz que não sabe, mas que vai examinar agora. Adriana pede para Renata não pensar mal de Jerônimo, e pensar que ele deu o dinheiro porque é uma boa pessoa, ou porque eles foram casados. E então Renata fala que para tirar ele de seu coração precisa pensar dessa forma. E então Adriana compreende a amiga, e diz que então se for assim, ela precisa fazer da forma que acha melhor.
No apartamento, Jerônimo liga para Marina e fala que está saindo para o aeroporto, e que mais tarde eles estarão juntos. Então ela diz que está muito ansiosa para beijar e abraçar ele. Jerônimo pensa e diz que gostaria muito que Renata tivesse perdoado ele, mas para ela, infelizmente, ele não é uma boa pessoa, diferente de Marina, que acha ele uma pessoa sensacional. Por outro lado, Constanza escuta baterem na sua porta com muita força, e então ela vai abrir, e Josefina entra revoltada querendo saber o que ela foi fazer na casa dela, porque ela não tem direito nenhum de entrar lá. Mas Constanza fala que tudo aquilo lá é de seu irmão. Josefina quer saber o porquê ela levou uma foto dela, e quer saber para quem ela quer entregar, e Constanza fala que é para Regina, porque precisa que ela confirme de uma vez por todas se foi ela quem roubou a filha dela. Na empresa, o advogado fala para Matias e Honório que na cláusula do contrato do casamento dele com Roberta está escrito que se não há filhos, o contrato pode ser anulado a qualquer momento. Então Matias diz que vai arrumar o documento hospital que prova que Roberta perdeu bebê, e então o advogado diz que tudo bem e vai embora. E então Honório fala que finalmente ele vai se ver livre dela. Josefina fala para Constanza que ela está louca, e que não ter filhos fez ela ficar desse jeito. Mas Constanza garante que vai provar que ela é a mesma mulher que roubou Renata quando ela tinha apenas 1 ano de vida. Josefina, furiosa, fala que ela não sabe de nada, e então Constanza manda ela ir embora, mas Fina enforca ela, porém Constanza consegue sair de suas garras, porém vira de costas. E então Josefina pega um jarro e dá na cabeça dela, que cai no chão. Constanza tenta se levantar, e então Josefina pega um objeto e dá com mais força na cabeça dela, e então apaga a cunhada e depois fica paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.